assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A gente começa conhecendo o Joe Gardner, um cara apaixonado por música. Ele é professor de música numa escola, mas o grande sonho dele mesmo é ser um músico de jazz famoso, daqueles que tocam em clubes chiques e fazem solos incríveis no piano. Só que a vida dele é meio parada, sabe? Ele tá preso numa rotina meio sem graça, dando aula para uns alunos que nem sempre estão muito animados. Aí, um dia tudo muda. Ele recebe a chance da vida dele, uma apresentação com uma banda super respeitada, tocando com uma saxofonista famosa chamada Dorothea Williams. Joe fica nas nuvens, não acredita que finalmente vai viver o sonho. Ele tá tão empolgado andando pelas ruas de Nova York que nem presta atenção por onde tá indo. E pá, cai num buraco. Isso mesmo, do nada. Só que aí é que começa a parte mais maluca. O Joe acorda num lugar que não é mais a Terra. Ele vira tipo uma bolinha azul com chapéu, a alma dele, e percebe que morreu. E agora? Ele nem chegou a tocar na banda, mal conseguiu começar o sonho. Ele tá indo pra uma luz grandona, tipo o além-vida, mas foge porque não quer morrer de jeito nenhum. No meio dessa fuga, ele acaba parando num lugar chamado Seminário Você, onde novas alminhas estão se preparando para nascer na Terra. Lá, as almas ganham suas personalidades e precisam encontrar a faísca delas, algo que faz elas quererem viver. Joe se disfarça de mentor porque ele não devia estar ali e acaba sendo colocado para ajudar uma alma muito especial, a 22. Agora segura essa. A 22 é uma alma que tá lá há muito, muito tempo. Tipo, séculos. Ela nunca quis ir pra Terra porque acha tudo meio chato, e nenhum mentor conseguiu convencer ela do contrário. Nem Einstein, nem Gandhi, nem ninguém. Mas com Joe, a história é diferente. Os dois fazem uma dupla bem engraçada. Joe só quer voltar pro corpo dele e viver o sonho. A 22 só quer entender se vale a pena viver. Eles entram em várias confusões e até conseguem ir pra Terra de novo. Mas tem um detalhe. Na hora de voltar, rola um errinho. E quem entra no corpo do Joe é a 22. E o Joe acaba preso no corpo de um gato. Imagina só o caos. Enquanto a 22 vive pela primeira vez e experimenta coisas simples, comer pizza, sentir o vento, andar na rua, ela começa a achar a Terra meio legal. Já o Joe, no corpo do gato, tá desesperado tentando arrumar tudo. Mas aí vem a virada. No meio dessa aventura, o Joe percebe que talvez ele estivesse entendendo tudo errado. A vida não é só sobre alcançar um grande objetivo. Não é só ser alguém no palco ou conquistar fama. A vida tá nos pequenos momentos, numa fatia de pizza, numa conversa, num pôr do sol. E a 22, ela começa a sentir vontade de viver. Ela encontra a tal faísca que faltava. A história começa apresentando o Joe Gardner, um cara que ama jazz de verdade. Tipo, ama mesmo. Ele vive e respira música. Toca piano como ninguém e sonha desde sempre em ser um grande músico, daqueles que tocam em clubes chiques, fazem solos de arrepiar e são reconhecidos pelo talento. Só que por enquanto, o Joe tá longe disso. Na real, ele é professor de música numa escola, dando aula para uma galera que nem sempre se importa muito com as notas ou com o ritmo. Um dia, no meio de mais uma aula meio sem graça, o diretor da escola dá a notícia. Joe foi contratado como professor fixo. Ele deveria ficar feliz, né? Emprego estável, salário certo. Mas não. Joe fica com aquela cara de "é isso que vai ser minha vida agora?" Porque o sonho dele não era esse. Ele queria mais. Queria viver da música, do jeito que sempre imaginou. Logo depois, acontece algo que muda tudo. Um ex-aluno dele, o Curley, liga dizendo que a banda da Dorothea Williams, uma saxofonista famosa, tá precisando de um pianista para tocar com eles naquela noite. Joe nem pensa duas vezes, corre para a audição. Ele tá nervoso, mas quando senta no piano, pronto. É como se o mundo parasse. Ele entra num transe musical, toca com a alma mesmo e impressiona todo mundo. A Dorothea até faz uma carinha de "ok, esse cara manda bem". Quando a audição acaba, ela diz: "Você toca hoje à noite, chegue às 7". E aí, o Joe quase desmaia de emoção. Sério, ele sai de lá flutuando. Tá animado, empolgado, cheio de esperança. Tipo,
Finalmente a vida dele vai começar de verdade. E é aí que vem a parte mais doida. Enquanto anda pelas ruas de Nova York, super distraído e sonhando acordado, ele cai num buraco no meio da calçada. Sim, do nada. A tela fica preta, e quando a gente vê o Joe de novo, ele virou uma alminha azul. Isso mesmo, uma alma, tipo uma bolinha azul com o chapeuzinho dele. Ele não entende nada. Tá num lugar estranho, todo escuro, com uma passarela brilhante que leva para uma luz gigante lá no fim. As outras alminhas estão indo tranquilas para lá, como se fosse o destino certo. Esse lugar se chama A Grande Antes, ou o Além-Vida. Depende de como você quiser chamar. Mas o Joe entra em pânico. Como assim eu morri? Ele começa a gritar, a correr, a tentar voltar. Porque, né? Ele estava prestes a realizar o sonho da vida dele. Ele finalmente ia tocar no palco com músicos de verdade. Não podia acabar assim, desse jeito. Ele não aceita. Então, ao invés de ir para a luz, ele foge com tudo, se joga para fora da fila e cai de novo. Só que agora num lugar ainda mais diferente. O Seminário Você, onde as almas novas são preparadas antes de nascerem na Terra. Esse lugar é todo claro, fofinho, cheio de alminhas novinhas flutuando por aí, aprendendo a ser gente, ganhando personalidades e se preparando para ganhar um passe para nascer. Joe olha em volta, meio sem entender nada, e decide: é aqui que eu vou dar um jeito de voltar para o meu corpo. Ele se esconde, se disfarça e acaba sendo confundido com um mentor, que são almas experientes que ajudam essas alminhas novinhas a encontrar a sua faísca, que é o que faz elas terem vontade de viver. E aí, quando parece que não pode ficar mais estranho, ele é designado para treinar a 22, uma alma que ninguém consegue convencer a ir para a Terra. Ninguém mesmo. Ela já foi mentorada por um monte de gente famosa, tipo Einstein, Madre Teresa e até Abraham Lincoln, e nunca quis saber de nascer. Mas agora, por algum motivo maluco, ela tá nas mãos do Joe. E pronto, é aí que tudo começa a ficar cada vez mais maluco. Joe quer desesperadamente voltar para a Terra. 22 não quer saber de viver. E os dois estão presos juntos nessa missão impossível, cada um com um objetivo completamente diferente. Depois que o Joe é confundido com um mentor lá no Seminário Você, ele é jogado numa missão que ele nem queria: ajudar a alma 22 a encontrar a tal da faísca dela. A faísca é tipo aquele brilho, aquele motivo que faz a alma querer nascer e viver na Terra. Sem isso, a alma não recebe o passe para descer. Só que tem um detalhe importantíssimo: a 22 não quer viver de jeito nenhum. Ela tá há milênios naquele lugar, enrolando, evitando a Terra, e já teve mentores super famosos tentando ajudar. Mas ela sempre dá um jeito de não se interessar por nada. Ela é divertida, irônica, meio debochada e acha que viver é uma grande perda de tempo. Joe, por outro lado, só quer voltar para o próprio corpo. Então ele pensa: se eu ajudar a 22 a achar a faísca, ela ganha o passe. E aí eu roubo esse passe para mim e volto para minha vida. Planinho esperto, né? Pelo menos é o que ele acha. Eles começam a fazer umas experiências para tentar achar essa faísca da 22. Ela testa um monte de coisas: pintura, ciência, culinária, meditação, mas nadinha anima ela. Só que no meio dessa bagunça, eles acabam entrando numa área proibida, onde vivem as almas perdidas, aquelas que ficaram tão presas em uma coisa, tipo obsessão ou tristeza, que esqueceram de viver de verdade. Essas almas parecem monstros grandes e tristes, vagando sem rumo. Lá, eles conhecem um cara chamado Moonwind, que é tipo um hippie espiritual. Ele vive viajando entre o mundo real e esse mundo das almas enquanto gira uma placa no meio da rua. Sério, Moonwind ajuda pessoas a se reconectarem com a vida. E Joe vê aí uma oportunidade. Ele explica tudo rapidinho e Moonwind diz: dá pra voltar pro seu corpo sim, mas tem que ser agora. Eles fazem um ritual rapidão e puf, Joe e 22 caem de volta na Terra, mas dá tudo errado. Quando eles acordam, adivinha? 22 está no corpo do Joe. E o Joe, tadinho, ele tá preso no corpo de um gato. Pronto, agora sim a confusão tá formada. Joe, gato, tenta guiar 22, no corpo dele, pelas ruas da cidade, porque ele precisa chegar no show da Dorothea Williams ainda naquela noite. E 22, que nunca viveu nada, tá descobrindo tudo pela primeira vez. O gosto da pizza,
A sensação do vento batendo no rosto, o barulho da cidade, como é usar sapato, andar, respirar, tudo é novo. Ela começa a gostar da vida, mesmo sem entender direito o motivo. Enquanto isso, o Joe, preso naquele corpo peludo e miador, vai ficando desesperado. Ele tá com medo de perder a chance de tocar com a banda. E mais ainda, ele começa a ver que a 22 tá curtindo mais a vida dele do que ele mesmo. Tipo, como assim? Eles vão juntos até a barbearia onde o Joe costuma cortar o cabelo, e lá acontece uma coisa legal. 22, ainda no corpo do Joe, tem uma conversa verdadeira com o barbeiro e descobre que todo mundo tem sonhos, mudanças e dificuldades. Ela começa a entender que a vida não é só sobre ter um propósito gigante, é sobre se conectar com as pessoas também. Mas claro, as coisas não ficam tranquilas por muito tempo. Os responsáveis pelo mundo das almas percebem que tem algo muito errado acontecendo e mandam um contador chamado Terry atrás deles. Terry é tipo um caçador de alma fujona, e ele não vai parar até arrumar a bagunça. A gente começa conhecendo o Joe Gardner, um cara apaixonado por música. Ele é professor de música numa escola, mas o grande sonho dele mesmo é ser um músico de jazz famoso, daqueles que tocam em clubes chiques e fazem solos incríveis no piano. Só que a vida dele é meio parada, sabe? Ele tá preso numa rotina meio sem graça, dando aula para uns alunos que nem sempre estão muito animados. Aí, um dia tudo muda. Ele recebe a chance da vida dele. Uma apresentação com uma banda super respeitada, tocando com uma saxofonista famosa chamada Dorothea Williams. Joe fica nas nuvens, não acredita que finalmente vai viver o sonho. Ele tá tão empolgado andando pelas ruas de Nova York que nem presta atenção por onde tá indo. E pá, cai num buraco. Isso mesmo, do nada. Só que aí é que começa a parte mais maluca. O Joe acorda num lugar que não é mais a Terra. Ele vira tipo uma bolinha azul com chapéu, a alma dele, e percebe que morreu. E agora? Ele nem chegou a tocar na banda, mal conseguiu começar o sonho. Ele tá indo pra uma luz grandona, tipo o além-vida, mas foge porque não quer morrer de jeito nenhum. No meio dessa fuga, ele acaba parando num lugar chamado Seminário Você, onde novas alminhas estão se preparando para nascer na Terra. Lá, as almas ganham suas personalidades e precisam encontrar a faísca delas, algo que faz elas quererem viver. Joe se disfarça de mentor porque ele não devia estar ali e acaba sendo colocado para ajudar uma alma muito especial, a 22. Agora segura essa. A 22 é uma alma que tá lá há muito tempo. Tipo, séculos. Ela nunca quis ir pra Terra porque acha tudo meio chato, e nenhum mentor conseguiu convencer ela do contrário. Nem Einstein, nem Gandhi, nem ninguém. Mas com Joe, a história é diferente. Os dois fazem uma dupla bem engraçada. Joe só quer voltar pro corpo dele e viver o sonho. A 22 só quer entender se vale a pena viver. Eles entram em várias confusões e até conseguem ir pra Terra de novo. Mas tem um detalhe. Na hora de voltar, rola um errinho. E quem entra no corpo do Joe é a 22. E o Joe acaba preso no corpo de um gato. Imagina só o caos. Enquanto a 22 vive pela primeira vez e experimenta coisas simples, comer pizza, sentir o vento, andar na rua, ela começa a achar a Terra meio legal. Já o Joe, no corpo do gato, tá desesperado tentando arrumar tudo. Mas aí vem a virada. No meio dessa aventura, o Joe percebe que talvez ele estivesse entendendo tudo errado. A vida não é só sobre alcançar um grande objetivo. Não é só ser alguém no palco ou conquistar fama. A vida tá nos pequenos momentos, numa fatia de pizza, numa conversa, num pôr do sol. E a 22, ela começa a sentir vontade de viver. Ela encontra a tal faísca que faltava. A história começa apresentando o Joe Gardner, um cara que ama jazz de verdade. Tipo, ama mesmo. Ele vive e respira música. Toca piano como ninguém e sonha desde sempre em ser um grande músico, daqueles que tocam em clubes chiques, fazem solos de arrepiar e são reconhecidos pelo talento. Só que por enquanto, o Joe tá longe disso. Na real, ele é professor de música numa escola, dando aula para uma galera que nem sempre se importa muito com as notas ou com o ritmo. Um dia, no meio de mais uma aula meio sem graça, o diretor da escola dá a notícia. Joe foi contratado como professor fixo. Ele deveria ficar feliz, né? Emprego estável, salário certo. Mas não. Joe fica com aquela cara de, é isso que vai ser minha vida agora?
porque o sonho dele não era esse. Ele queria mais. Queria viver da música, do jeito que sempre imaginou. Logo depois, acontece algo que muda tudo. Um ex-aluno dele, o Curley, liga dizendo que a banda da Dorothea Williams, uma saxofonista famosa, tá precisando de um pianista para tocar com eles naquela noite. Joe nem pensa duas vezes, corre para a audição. Ele tá nervoso, mas quando senta no piano, pronto. É como se o mundo parasse. Ele entra num transe musical, toca com a alma mesmo e impressiona todo mundo. A Dorothea até faz uma carinha de ok, esse cara manda bem. Quando a audição acaba, ela diz: você toca hoje à noite, chegue às 7. E aí, o Joe quase desmaia de emoção. Sério, ele sai de lá flutuando. Tá animado, empolgado, cheio de esperança. Tipo, finalmente a vida dele vai começar de verdade. E é aí que vem a parte mais doida. Enquanto anda pelas ruas de Nova York, super distraído e sonhando acordado, ele cai num buraco no meio da calçada. Sim, do nada. A tela fica preta, e quando a gente vê o Joe de novo, ele virou uma alminha azul. Isso mesmo, uma alma, tipo uma bolinha azul com o chapéuzinho dele. Ele não entende nada. Tá num lugar estranho, todo escuro, com uma passarela brilhante que leva para uma luz gigante lá no fim. As outras alminhas estão indo tranquilas para lá, como se fosse o destino certo. Esse lugar se chama A Grande Antes, ou o Além-Vida. Depende de como você quiser chamar. Mas o Joe entra em pânico. Como assim eu morri? Ele começa a gritar, a correr, a tentar voltar. Porque, né? Ele estava prestes a realizar o sonho da vida dele. Ele finalmente ia tocar no palco com músicos de verdade. Não podia acabar assim, desse jeito. Ele não aceita. Então, ao invés de ir para a luz, ele foge com tudo, se joga para fora da fila e cai de novo. Só que agora num lugar ainda mais diferente. O Seminário Você, onde as almas novas são preparadas antes de nascerem na Terra. Esse lugar é todo claro, fofinho, cheio de alminhas novinhas flutuando por aí, aprendendo a ser gente, ganhando personalidades e se preparando para ganhar um passe para nascer. Joe olha em volta, meio sem entender nada, e decide: é aqui que eu vou dar um jeito de voltar para o meu corpo. Ele se esconde, se disfarça e acaba sendo confundido com um mentor, que são almas experientes que ajudam essas alminhas novinhas a encontrar a sua faísca, que é o que faz elas terem vontade de viver. E aí, quando parece que não pode ficar mais estranho, ele é designado para treinar a 22, uma alma que ninguém consegue convencer a ir para a Terra. Ninguém mesmo. Ela já foi mentorada por um monte de gente famosa, tipo Einstein, Madre Teresa e até Abraham Lincoln, e nunca quis saber de nascer. Mas agora, por algum motivo maluco, ela tá nas mãos do Joe. E pronto, é aí que tudo começa a ficar cada vez mais maluco. Joe quer desesperadamente voltar para a Terra. 22 não quer saber de viver. E os dois estão presos juntos nessa missão impossível, cada um com um objetivo completamente diferente. Depois que o Joe é confundido com um mentor lá no Seminário Você, ele é jogado numa missão que ele nem queria: ajudar a alma 22 a encontrar a tal da faísca dela. A faísca é tipo aquele brilho, aquele motivo que faz a alma querer nascer e viver na Terra. Sem isso, a alma não recebe o passe para descer. Só que tem um detalhe importantíssimo: a 22 não quer viver de jeito nenhum. Ela está há milênios naquele lugar, enrolando, evitando a Terra, e já teve mentores super famosos tentando ajudar. Mas ela sempre dá um jeito de não se interessar por nada. Ela é divertida, irônica, meio debochada e acha que viver é uma grande perda de tempo. Joe, por outro lado, só quer voltar para o próprio corpo. Então ele pensa: se eu ajudar a 22 a achar a faísca, ela ganha o passe. E aí eu roubo esse passe para mim e volto para minha vida. Planinho esperto, né? Pelo menos é o que ele acha. Eles começam a fazer umas experiências para tentar achar essa faísca da 22. Ela testa um monte de coisas: pintura, ciência, culinária, meditação, mas nadinha anima ela. Só que no meio dessa bagunça, eles acabam entrando numa área proibida, onde vivem as almas perdidas, aquelas que ficaram tão presas em uma coisa, tipo obsessão ou tristeza, que esqueceram de viver de verdade. Essas almas parecem monstros grandes e tristes, vagando sem rumo. Lá, eles conhecem um cara chamado Moonwind, que é tipo um hippie espiritual.
Ele vive viajando entre o mundo real e esse mundo das almas enquanto gira uma placa no meio da rua. Sério, Moonwind ajuda pessoas a se reconectarem com a vida. E Joe vê aí uma oportunidade. Ele explica tudo rapidinho e Moonwind diz: dá pra voltar pro seu corpo sim, mas tem que ser agora. Eles fazem um ritual rapidão e puf, Joe e 22 caem de volta na Terra, mas dá tudo errado. Quando eles acordam, adivinha? 22 está no corpo do Joe. E o Joe, tadinho, ele tá preso no corpo de um gato. Pronto. Agora sim a confusão tá formada. Joe, gato, tenta guiar 22 no corpo dele pelas ruas da cidade, porque ele precisa chegar no show da Dorothea Williams ainda naquela noite. E 22, que nunca viveu nada, tá descobrindo tudo pela primeira vez. O gosto da pizza, a sensação do vento batendo no rosto, o barulho da cidade, como é usar sapato, andar, respirar, tudo é novo. Ela começa a gostar da vida, mesmo sem entender direito o motivo. Enquanto isso, o Joe, preso naquele corpo peludo e miador, vai ficando desesperado. Ele tá com medo de perder a chance de tocar com a banda. E mais ainda, ele começa a ver que a 22 tá curtindo mais a vida dele do que ele mesmo. Tipo, como assim? Eles vão juntos até a barbearia onde o Joe costuma cortar o cabelo e lá acontece uma coisa legal. 22, ainda no corpo do Joe, tem uma conversa verdadeira com o barbeiro e descobre que todo mundo tem sonhos, mudanças e dificuldades. Ela começa a entender que a vida não é só sobre ter um propósito gigante, é sobre se conectar com as pessoas também. Mas claro, as coisas não ficam tranquilas por muito tempo. Os responsáveis pelo mundo das almas percebem que tem algo muito errado acontecendo e mandam um contador chamado Terry atrás deles. Terry é tipo um caçador de alma fujona, e ele não vai parar até arrumar a bagunça. A gente começa conhecendo o Joe Gardner, um cara apaixonado por música. Ele é professor de música numa escola, mas o grande sonho dele mesmo é ser um músico de jazz famoso, daqueles que tocam em clubes chiques e fazem solos incríveis no piano. Só que a vida dele é meio parada, sabe? Ele tá preso numa rotina meio sem graça, dando aula para uns alunos que nem sempre estão muito animados. Aí, um dia tudo muda. Ele recebe a chance da vida dele. Uma apresentação com uma banda super respeitada, tocando com uma saxofonista famosa chamada Dorothea Williams. Joe fica nas nuvens, não acredita que finalmente vai viver o sonho. Ele tá tão empolgado andando pelas ruas de Nova York que nem presta atenção por onde tá indo. E pá, cai num buraco. Isso mesmo, do nada. Só que aí é que começa a parte mais maluca. O Joe acorda num lugar que não é mais a Terra. Ele vira tipo uma bolinha azul com chapéu, a alma dele, e percebe que morreu. E agora? Ele nem chegou a tocar na banda, mal conseguiu começar o sonho. Ele tá indo pra uma luz grandona, tipo o além-vida. Mas foge porque não quer morrer de jeito nenhum. No meio dessa fuga, ele acaba parando num lugar chamado Seminário Você, onde novas alminhas estão se preparando para nascer na Terra. Lá, as almas ganham suas personalidades e precisam encontrar a faísca delas, algo que faz elas quererem viver. Joe se disfarça de mentor porque ele não devia estar ali e acaba sendo colocado para ajudar uma alma muito especial, a 22. Agora segura essa. A 22 é uma alma que tá lá há muito, muito tempo. Tipo, séculos. Ela nunca quis ir pra Terra porque acha tudo meio chato, e nenhum mentor conseguiu convencer ela do contrário. Nem Einstein, nem Gandhi, nem ninguém. Mas com Joe, a história é diferente. Os dois fazem uma dupla bem engraçada. Joe só quer voltar pro corpo dele e viver o sonho. A 22 só quer entender se vale a pena viver. Eles entram em várias confusões e até conseguem ir pra Terra de novo. Mas tem um detalhe. Na hora de voltar, rola um errinho. E quem entra no corpo do Joe é a 22. E o Joe acaba preso no corpo de um gato. Imagina só o caos. Enquanto a 22 vive pela primeira vez e experimenta coisas simples, comer pizza, sentir o vento, andar na rua, ela começa a achar a Terra meio legal. Já o Joe, no corpo do gato, tá desesperado tentando arrumar tudo. Mas aí vem a virada. No meio dessa aventura, o Joe percebe que talvez ele estivesse entendendo tudo errado. A vida não é só sobre alcançar um grande objetivo. Não é só ser alguém no palco ou conquistar fama. A vida tá nos pequenos momentos, numa fatia de pizza, numa conversa, num pôr do sol. E a 22,
ela começa a sentir vontade de viver. Ela encontra a tal faísca que faltava. A história começa apresentando o Joe Gardner, um cara que ama jazz de verdade. Tipo, ama mesmo. Ele vive e respira música. Toca piano como ninguém e sonha desde sempre em ser um grande músico, daqueles que tocam em clubes chiques, fazem solos de arrepiar e são reconhecidos pelo talento. Só que por enquanto, o Joe tá longe disso. Na real, ele é professor de música numa escola, dando aula para uma galera que nem sempre se importa muito com as notas ou com o ritmo. Um dia, no meio de mais uma aula meio sem graça, o diretor da escola dá a notícia. Joe foi contratado como professor fixo. Ele deveria ficar feliz, né? Emprego estável, salário certo. Mas não. Joe fica com aquela cara de "é isso que vai ser minha vida agora?" Porque o sonho dele não era esse. Ele queria mais. Queria viver da música, do jeito que sempre imaginou. Logo depois, acontece algo que muda tudo. Um ex-aluno dele, o Curley, liga dizendo que a banda da Dorothea Williams, uma saxofonista famosa, tá precisando de um pianista para tocar com eles naquela noite. Joe nem pensa duas vezes, corre para a audição. Ele tá nervoso, mas quando senta no piano, pronto. É como se o mundo parasse. Ele entra num transe musical, toca com a alma mesmo e impressiona todo mundo. A Dorothea até faz uma carinha de "ok, esse cara manda bem". Quando a audição acaba, ela diz: "Você toca hoje à noite, chegue às 7. E aí, o Joe quase desmaia de emoção. Sério, ele sai de lá flutuando. Tá animado, empolgado, cheio de esperança. Tipo, finalmente a vida dele vai começar de verdade. E é aí que vem a parte mais doida. Enquanto anda pelas ruas de Nova York, super distraído e sonhando acordado, ele cai num buraco no meio da calçada. Sim, do nada. A tela fica preta, e quando a gente vê o Joe de novo, ele virou uma alminha azul. Isso mesmo, uma alma, tipo uma bolinha azul com o chapéuzinho dele. Ele não entende nada. Tá num lugar estranho, todo escuro, com uma passarela brilhante que leva para uma luz gigante lá no fim. As outras alminhas estão indo tranquilas para lá, como se fosse o destino certo. Esse lugar se chama A Grande Antes, ou o Além-Vida. Depende de como você quiser chamar. Mas o Joe entra em pânico. Como assim eu morri? Ele começa a gritar, a correr, a tentar voltar. Porque, né? Ele estava prestes a realizar o sonho da vida dele. Ele finalmente ia tocar no palco com músicos de verdade. Não podia acabar assim, desse jeito. Ele não aceita. Então, ao invés de ir para a luz, ele foge com tudo, se joga para fora da fila e cai de novo. Só que agora num lugar ainda mais diferente. O Seminário Você, onde as almas novas são preparadas antes de nascerem na Terra. Esse lugar é todo claro, fofinho, cheio de alminhas novinhas flutuando por aí, aprendendo a ser gente, ganhando personalidades e se preparando para ganhar um passe para nascer. Joe olha em volta, meio sem entender nada, e decide: é aqui que eu vou dar um jeito de voltar para o meu corpo. Ele se esconde, se disfarça e acaba sendo confundido com um mentor, que são almas experientes que ajudam essas alminhas novinhas a encontrar a sua faísca, que é o que faz elas terem vontade de viver. E aí, quando parece que não pode ficar mais estranho, ele é designado para treinar a 22, uma alma que ninguém consegue convencer a ir para a Terra. Ninguém mesmo. Ela já foi mentorada por um monte de gente famosa, tipo Einstein, Madre Teresa e até Abraham Lincoln, e nunca quis saber de nascer. Mas agora, por algum motivo maluco, ela tá nas mãos do Joe. E pronto, é aí que tudo começa a ficar cada vez mais maluco. Joe quer desesperadamente voltar para a Terra. 22 não quer saber de viver. E os dois estão presos juntos nessa missão impossível, cada um com um objetivo completamente diferente. Depois que o Joe é confundido com um mentor lá no Seminário Você, ele é jogado numa missão que ele nem queria, ajudar a alma 22 a encontrar a tal da faísca dela. A faísca é tipo aquele brilho, aquele motivo que faz a alma querer nascer e viver na Terra. Sem isso, a alma não recebe o passe para descer. Só que tem um detalhe importantíssimo. A 22 não quer viver de jeito nenhum. Ela tá há milênios naquele lugar, enrolando, evitando a Terra, e já teve mentores super famosos tentando ajudar. Mas ela sempre dá um jeito de não se interessar por nada. Ela é divertida, irônica, meio debochada e acha que viver é uma grande perda de tempo.
Joe, por outro lado, só quer voltar para o próprio corpo. Então ele pensa: se eu ajudar a 22 a achar a faísca, ela ganha o passe. E aí eu roubo esse passe para mim e volto para minha vida. Planinho esperto, né? Pelo menos é o que ele acha. Eles começam a fazer umas experiências para tentar achar essa faísca da 22. Ela testa um monte de coisas: pintura, ciência, culinária, meditação, mas nadinha anima ela. Só que no meio dessa bagunça, eles acabam entrando numa área proibida, onde vivem as almas perdidas, aquelas que ficaram tão presas em uma coisa, tipo obsessão ou tristeza, que esqueceram de viver de verdade. Essas almas parecem monstros grandes e tristes, vagando sem rumo. Lá, eles conhecem um cara chamado Moonwind, que é tipo um hippie espiritual. Ele vive viajando entre o mundo real e esse mundo das almas enquanto gira uma placa no meio da rua. Sério, Moonwind ajuda pessoas a se reconectarem com a vida. E Joe vê aí uma oportunidade. Ele explica tudo rapidinho e Moonwind diz: dá pra voltar pro seu corpo sim, mas tem que ser agora. Eles fazem um ritual rapidão e puf, Joe e 22 caem de volta na Terra, mas dá tudo errado. Quando eles acordam, adivinha? 22 está no corpo do Joe. E o Joe, tadinho, ele tá preso no corpo de um gato. Pronto. Agora sim a confusão tá formada. Joe, gato, tenta guiar 22 no corpo dele pelas ruas da cidade, porque ele precisa chegar no show da Dorothea Williams ainda naquela noite. E 22, que nunca viveu nada, tá descobrindo tudo pela primeira vez. O gosto da pizza, a sensação do vento batendo no rosto, o barulho da cidade, como é usar sapato, andar, respirar, tudo é novo. Ela começa a gostar da vida, mesmo sem entender direito o motivo. Enquanto isso, o Joe, preso naquele corpo peludo e miador, vai ficando desesperado. Ele tá com medo de perder a chance de tocar com a banda. E mais ainda, ele começa a ver que a 22 tá curtindo mais a vida dele do que ele mesmo. Tipo, como assim? Eles vão juntos até a barbearia onde o Joe costuma cortar o cabelo e lá acontece uma coisa legal. 22, ainda no corpo do Joe, tem uma conversa verdadeira com o barbeiro e descobre que todo mundo tem sonhos, mudanças e dificuldades. Ela começa a entender que a vida não é só sobre ter um propósito gigante, é sobre se conectar com as pessoas também. Mas claro, as coisas não ficam tranquilas por muito tempo. Os responsáveis pelo mundo das almas percebem que tem algo muito errado acontecendo e mandam um contador chamado Terry atrás deles. Terry é tipo um caçador de alma fujona, e ele não vai parar até arrumar a bagunça. A gente começa conhecendo o Joe Gardner, um cara apaixonado por música. Ele é professor de música numa escola, mas o grande sonho dele mesmo é ser um músico de jazz famoso, daqueles que tocam em clubes chiques e fazem solos incríveis no piano. Só que a vida dele é meio parada, sabe? Ele tá preso numa rotina meio sem graça, dando aula para uns alunos que nem sempre estão muito animados. Aí, um dia tudo muda. Ele recebe a chance da vida dele, uma apresentação com uma banda super respeitada, tocando com uma saxofonista famosa chamada Dorothea Williams. Joe fica nas nuvens, não acredita que finalmente vai viver o sonho. Ele tá tão empolgado andando pelas ruas de Nova York que nem presta atenção por onde tá indo. E pá, cai num buraco. Isso mesmo, do nada. Só que aí é que começa a parte mais maluca. O Joe acorda num lugar que não é mais a Terra. Ele vira tipo uma bolinha azul com chapéu, a alma dele, e percebe que morreu. E agora? Ele nem chegou a tocar na banda, mal conseguiu começar o sonho. Ele tá indo pra uma luz grandona, tipo o além-vida. Mas foge porque não quer morrer de jeito nenhum. No meio dessa fuga, ele acaba parando num lugar chamado Seminário Você, onde novas alminhas estão se preparando para nascer na Terra. Lá, as almas ganham suas personalidades e precisam encontrar a faísca delas, algo que faz elas quererem viver. Joe se disfarça de mentor porque ele não devia estar ali e acaba sendo colocado para ajudar uma alma muito especial, a 22. Agora segura essa. A 22 é uma alma que tá lá há muito, muito tempo. Tipo, séculos. Ela nunca quis ir pra Terra porque acha tudo meio chato, e nenhum mentor conseguiu convencer ela do contrário. Nem Einstein, nem Gandhi, nem ninguém. Mas com Joe, a história é diferente. Os dois fazem uma dupla bem engraçada. Joe só quer voltar pro corpo dele e viver o sonho. A 22 só quer entender se vale a pena viver.
Eles entram em várias confusões e até conseguem ir para a Terra de novo. Mas tem um detalhe. Na hora de voltar, rola um errinho. E quem entra no corpo do Joe é a 22. E o Joe acaba preso no corpo de um gato. Imagina só o caos. Enquanto a 22 vive pela primeira vez e experimenta coisas simples, comer pizza, sentir o vento, andar na rua, ela começa a achar a Terra meio legal. Já o Joe, no corpo do gato, tá desesperado tentando arrumar tudo. Mas aí vem a virada. No meio dessa aventura, o Joe percebe que talvez ele estivesse entendendo tudo errado. A vida não é só sobre alcançar um grande objetivo. Não é só ser alguém no palco ou conquistar fama. A vida tá nos pequenos momentos, numa fatia de pizza, numa conversa, num pôr do sol. E a 22, ela começa a sentir vontade de viver. Ela encontra a tal faísca que faltava. A história começa apresentando o Joe Gardner, um cara que ama jazz de verdade. Tipo, ama mesmo. Ele vive e respira música. Toca piano como ninguém e sonha desde sempre em ser um grande músico, daqueles que tocam em clubes chiques, fazem solos de arrepiar e são reconhecidos pelo talento. Só que por enquanto, o Joe tá longe disso. Na real, ele é professor de música numa escola, dando aula para uma galera que nem sempre se importa muito com as notas ou com o ritmo. Um dia, no meio de mais uma aula meio sem graça, o diretor da escola dá a notícia. Joe foi contratado como professor fixo. Ele deveria ficar feliz, né? Emprego estável, salário certo. Mas não. Joe fica com aquela cara de "é isso que vai ser minha vida agora?" Porque o sonho dele não era esse. Ele queria mais. Queria viver da música, do jeito que sempre imaginou. Logo depois, acontece algo que muda tudo. Um ex-aluno dele, o Curley, liga dizendo que a banda da Dorothea Williams, uma saxofonista famosa, tá precisando de um pianista para tocar com eles naquela noite. Joe nem pensa duas vezes, corre para a audição. Ele tá nervoso, mas quando senta no piano, pronto. É como se o mundo parasse. Ele entra num transe musical, toca com a alma mesmo e impressiona todo mundo. A Dorothea até faz uma carinha de "ok, esse cara manda bem". Quando a audição acaba, ela diz: "Você toca hoje à noite, chegue às 7. E aí, o Joe quase desmaia de emoção. Sério, ele sai de lá flutuando. Tá animado, empolgado, cheio de esperança. Tipo, finalmente a vida dele vai começar de verdade. E é aí que vem a parte mais doida. Enquanto anda pelas ruas de Nova York, super distraído e sonhando acordado, ele cai num buraco no meio da calçada. Sim, do nada. A tela fica preta, e quando a gente vê o Joe de novo, ele virou uma alminha azul. Isso mesmo, uma alma, tipo uma bolinha azul com o chapeuzinho dele. Ele não entende nada. Tá num lugar estranho, todo escuro, com uma passarela brilhante que leva para uma luz gigante lá no fim. As outras alminhas estão indo tranquilas para lá, como se fosse o destino certo. Esse lugar se chama A Grande Antes, ou o Além-Vida. Depende de como você quiser chamar. Mas o Joe entra em pânico. Como assim eu morri? Ele começa a gritar, a correr, a tentar voltar. Porque, né? Ele estava prestes a realizar o sonho da vida dele. Ele finalmente ia tocar no palco com músicos de verdade. Não podia acabar assim, desse jeito. Ele não aceita. Então, ao invés de ir para a luz, ele foge com tudo, se joga para fora da fila e cai de novo. Só que agora num lugar ainda mais diferente. O Seminário Você, onde as almas novas são preparadas antes de nascerem na Terra. Esse lugar é todo claro, fofinho, cheio de alminhas novinhas flutuando por aí, aprendendo a ser gente, ganhando personalidades e se preparando para ganhar um passe para nascer. Joe olha em volta, meio sem entender nada, e decide: é aqui que eu vou dar um jeito de voltar para o meu corpo. Ele se esconde, se disfarça e acaba sendo confundido com um mentor, que são almas experientes que ajudam essas alminhas novinhas a encontrar a sua faísca, que é o que faz elas terem vontade de viver. E aí, quando parece que não pode ficar mais estranho, ele é designado para treinar a 22, uma alma que ninguém consegue convencer a ir para a Terra. Ninguém mesmo. Ela já foi mentorada por um monte de gente famosa, tipo Einstein, Madre Teresa e até Abraham Lincoln, e nunca quis saber de nascer. Mas agora, por algum motivo maluco, ela tá nas mãos do Joe. E pronto, é aí que tudo começa a ficar cada vez mais maluco. Joe quer desesperadamente voltar para a Terra.
22 não quer saber de viver. E os dois estão presos juntos nessa missão impossível, cada um com um objetivo completamente diferente. Depois que o Joe é confundido com um mentor lá no seminário Você, ele é jogado numa missão que ele nem queria, ajudar a alma 22 a encontrar a tal da faísca dela. A faísca é tipo aquele brilho, aquele motivo que faz a alma querer nascer e viver na Terra. Sem isso, a alma não recebe o passe para descer. Só que tem um detalhe importantíssimo. A 22 não quer viver de jeito nenhum. Ela está há milênios naquele lugar, enrolando, evitando a Terra, e já teve mentores super famosos tentando ajudar. Mas ela sempre dá um jeito de não se interessar por nada. Ela é divertida, irônica, meio debochada e acha que viver é uma grande perda de tempo. Joe, por outro lado, só quer voltar para o próprio corpo. Então ele pensa, se eu ajudar a 22 a achar a faísca, ela ganha o passe. E aí eu roubo esse passe para mim e volto para minha vida. Planinho esperto, né? Pelo menos é o que ele acha. Eles começam a fazer umas experiências para tentar achar essa faísca da 22. Ela testa um monte de coisas. Pintura, ciência, culinária, meditação, mas nadinha anima ela. Só que no meio dessa bagunça, eles acabam entrando numa área proibida, onde vivem as almas perdidas, aquelas que ficaram tão presas em uma coisa, tipo obsessão ou tristeza, que esqueceram de viver de verdade. Essas almas parecem monstros grandes e tristes, vagando sem rumo. Lá, eles conhecem um cara chamado Moonwind, que é tipo um hippie espiritual. Ele vive viajando entre o mundo real e esse mundo das almas enquanto gira uma placa no meio da rua. Sério, Moonwind ajuda pessoas a se reconectarem com a vida. E Joe vê aí uma oportunidade. Ele explica tudo rapidinho e Moonwind diz: dá pra voltar pro seu corpo sim, mas tem que ser agora. Eles fazem um ritual rapidão e puf, Joe e 22 caem de volta na Terra, mas dá tudo errado. Quando eles acordam, adivinha? 22 está no corpo do Joe. E o Joe, tadinho, ele tá preso no corpo de um gato. Pronto, agora sim a confusão tá formada. Joe, gato, tenta guiar 22 no corpo dele pelas ruas da cidade, porque ele precisa chegar no show da Dorothea Williams ainda naquela noite. E 22, que nunca viveu nada, tá descobrindo tudo pela primeira vez. O gosto da pizza, a sensação do vento batendo no rosto, o barulho da cidade, como é usar sapato, andar, respirar, tudo é novo. Ela começa a gostar da vida, mesmo sem entender direito o motivo. Enquanto isso, o Joe, preso naquele corpo peludo e miador, vai ficando desesperado. Ele tá com medo de perder a chance de tocar com a banda. E mais ainda, ele começa a ver que a 22 tá curtindo mais a vida dele do que ele mesmo. Tipo, como assim? Eles vão juntos até a barbearia onde o Joe costuma cortar o cabelo e lá acontece uma coisa legal. 22, ainda no corpo do Joe, tem uma conversa verdadeira com o barbeiro e descobre que todo mundo tem sonhos, mudanças e dificuldades. Ela começa a entender que a vida não é só sobre ter um propósito gigante, é sobre se conectar com as pessoas também. Mas claro, as coisas não ficam tranquilas por muito tempo. Os responsáveis pelo mundo das almas percebem que tem algo muito errado acontecendo e mandam um contador chamado Terry atrás deles. Terry é tipo um caçador de alma fujona, e ele não vai parar até arrumar a bagunça. A gente começa conhecendo o Joe Gardner, um cara apaixonado por música. Ele é professor de música numa escola, mas o grande sonho dele mesmo é ser um músico de jazz famoso, daqueles que tocam em clubes chiques e fazem solos incríveis no piano. Só que a vida dele é meio parada, sabe? Ele tá preso numa rotina meio sem graça, dando aula para uns alunos que nem sempre estão muito animados. Aí, um dia tudo muda. Ele recebe a chance da vida dele, uma apresentação com uma banda super respeitada, tocando com uma saxofonista famosa chamada Dorothea Williams. Joe fica nas nuvens, não acredita que finalmente vai viver o sonho. Ele tá tão empolgado andando pelas ruas de Nova York que nem presta atenção por onde tá indo. E pá, cai num buraco. Isso mesmo, do nada. Só que aí é que começa a parte mais maluca. O Joe acorda num lugar que não é mais a Terra. Ele vira tipo uma bolinha azul com chapéu, a alma dele, e percebe que morreu. E agora? Ele nem chegou a tocar na banda, mal conseguiu começar o sonho. Ele tá indo pra uma luz grandona, tipo o além-vida. Mas foge porque não quer morrer de jeito nenhum.
No meio dessa fuga, ele acaba parando num lugar chamado Seminário Você, onde novas alminhas estão se preparando para nascer na Terra. Lá, as almas ganham suas personalidades e precisam encontrar a faísca delas, algo que faz elas quererem viver. Joe se disfarça de mentor porque ele não devia estar ali e acaba sendo colocado para ajudar uma alma muito especial, a 22. Agora segura essa. A 22 é uma alma que tá lá há muito, muito tempo. Tipo, séculos. Ela nunca quis ir pra Terra porque acha tudo meio chato, e nenhum mentor conseguiu convencer ela do contrário. Nem Einstein, nem Gandhi, nem ninguém. Mas com Joe, a história é diferente. Os dois fazem uma dupla bem engraçada. Joe só quer voltar pro corpo dele e viver o sonho. A 22 só quer entender se vale a pena viver. Eles entram em várias confusões e até conseguem ir pra Terra de novo. Mas tem um detalhe. Na hora de voltar, rola um errinho. E quem entra no corpo do Joe é a 22. E o Joe acaba preso no corpo de um gato. Imagina só o caos. Enquanto a 22 vive pela primeira vez e experimenta coisas simples, comer pizza, sentir o vento, andar na rua, ela começa a achar a Terra meio legal. Já o Joe, no corpo do gato, tá desesperado tentando arrumar tudo. Mas aí vem a virada. No meio dessa aventura, o Joe percebe que talvez ele estivesse entendendo tudo errado. A vida não é só sobre alcançar um grande objetivo. Não é só ser alguém no palco ou conquistar fama. A vida tá nos pequenos momentos, numa fatia de pizza, numa conversa, num pôr do sol. E a 22, ela começa a sentir vontade de viver. Ela encontra a tal faísca que faltava. A história começa apresentando o Joe Gardner, um cara que ama jazz de verdade. Tipo, ama mesmo. Ele vive e respira música. Toca piano como ninguém e sonha desde sempre em ser um grande músico, daqueles que tocam em clubes chiques, fazem solos de arrepiar e são reconhecidos pelo talento. Só que por enquanto, o Joe tá longe disso. Na real, ele é professor de música numa escola, dando aula para uma galera que nem sempre se importa muito com as notas ou com o ritmo. Um dia, no meio de mais uma aula meio sem graça, o diretor da escola dá a notícia. Joe foi contratado como professor fixo. Ele deveria ficar feliz, né? Emprego estável, salário certo. Mas não. Joe fica com aquela cara de "é isso que vai ser minha vida agora?" Porque o sonho dele não era esse. Ele queria mais. Queria viver da música, do jeito que sempre imaginou. Logo depois, acontece algo que muda tudo. Um ex-aluno dele, o Curley, liga dizendo que a banda da Dorothea Williams, uma saxofonista famosa, tá precisando de um pianista para tocar com eles naquela noite. Joe nem pensa duas vezes, corre para a audição. Ele tá nervoso, mas quando senta no piano, pronto. É como se o mundo parasse. Ele entra num transe musical, toca com a alma mesmo e impressiona todo mundo. A Dorothea até faz uma carinha de "ok, esse cara manda bem". Quando a audição acaba, ela diz: "Você toca hoje à noite, chegue às 7". E aí, o Joe quase desmaia de emoção. Sério, ele sai de lá flutuando. Tá animado, empolgado, cheio de esperança. Tipo, finalmente a vida dele vai começar de verdade. E é aí que vem a parte mais doida. Enquanto anda pelas ruas de Nova York, super distraído e sonhando acordado, ele cai num buraco no meio da calçada. Sim, do nada. A tela fica preta, e quando a gente vê o Joe de novo, ele virou uma alminha azul. Isso mesmo, uma alma, tipo uma bolinha azul com o chapéuzinho dele. Ele não entende nada. Tá num lugar estranho, todo escuro, com uma passarela brilhante que leva para uma luz gigante lá no fim. As outras alminhas estão indo tranquilas para lá, como se fosse o destino certo. Esse lugar se chama A Grande Antes, ou o Além-Vida. Depende de como você quiser chamar. Mas o Joe entra em pânico. Como assim eu morri? Ele começa a gritar, a correr, a tentar voltar. Porque, né? Ele estava prestes a realizar o sonho da vida dele. Ele finalmente ia tocar no palco com músicos de verdade. Não podia acabar assim, desse jeito. Ele não aceita. Então, ao invés de ir para a luz, ele foge com tudo, se joga para fora da fila e cai de novo. Só que agora num lugar ainda mais diferente. O Seminário Você, onde as almas novas são preparadas antes de nascerem na Terra. Esse lugar é todo claro, fofinho, cheio de alminhas novinhas flutuando por aí, aprendendo a ser gente, ganhando personalidades e se preparando para ganhar um passe para nascer.
Joe olha em volta, meio sem entender nada, e decide: é aqui que eu vou dar um jeito de voltar para o meu corpo. Ele se esconde, se disfarça e acaba sendo confundido com um mentor, que são almas experientes que ajudam essas alminhas novinhas a encontrar a sua faísca, que é o que faz elas terem vontade de viver. E aí, quando parece que não pode ficar mais estranho, ele é designado para treinar a 22, uma alma que ninguém consegue convencer a ir para a Terra. Ninguém mesmo. Ela já foi mentorada por um monte de gente famosa, tipo Einstein, Madre Teresa e até Abraham Lincoln, e nunca quis saber de nascer. Mas agora, por algum motivo maluco, ela tá nas mãos do Joe. E pronto, é aí que tudo começa a ficar cada vez mais maluco. Joe quer desesperadamente voltar para a Terra. 22 não quer saber de viver. E os dois estão presos juntos nessa missão impossível, cada um com um objetivo completamente diferente. Depois que o Joe é confundido com um mentor lá no Seminário Você, ele é jogado numa missão que ele nem queria: ajudar a alma 22 a encontrar a tal da faísca dela. A faísca é tipo aquele brilho, aquele motivo que faz a alma querer nascer e viver na Terra. Sem isso, a alma não recebe o passe para descer. Só que tem um detalhe importantíssimo: a 22 não quer viver de jeito nenhum. Ela está há milênios naquele lugar, enrolando, evitando a Terra, e já teve mentores super famosos tentando ajudar. Mas ela sempre dá um jeito de não se interessar por nada. Ela é divertida, irônica, meio debochada e acha que viver é uma grande perda de tempo. Joe, por outro lado, só quer voltar para o próprio corpo. Então ele pensa: se eu ajudar a 22 a achar a faísca, ela ganha o passe. E aí eu roubo esse passe para mim e volto para minha vida. Planinho esperto, né? Pelo menos é o que ele acha. Eles começam a fazer umas experiências para tentar achar essa faísca da 22. Ela testa um monte de coisas: pintura, ciência, culinária, meditação, mas nadinha anima ela. Só que no meio dessa bagunça, eles acabam entrando numa área proibida, onde vivem as almas perdidas, aquelas que ficaram tão presas em uma coisa, tipo obsessão ou tristeza, que esqueceram de viver de verdade. Essas almas parecem monstros grandes e tristes, vagando sem rumo. Lá, eles conhecem um cara chamado Moonwind, que é tipo um hippie espiritual. Ele vive viajando entre o mundo real e esse mundo das almas enquanto gira uma placa no meio da rua. Sério, Moonwind ajuda pessoas a se reconectarem com a vida. E Joe vê aí uma oportunidade. Ele explica tudo rapidinho e Moonwind diz: dá pra voltar pro seu corpo sim, mas tem que ser agora. Eles fazem um ritual rapidão e puf, Joe e 22 caem de volta na Terra, mas dá tudo errado. Quando eles acordam, adivinha? 22 está no corpo do Joe. E o Joe, tadinho, ele tá preso no corpo de um gato. Pronto. Agora sim a confusão tá formada. Joe, gato, tenta guiar 22, no corpo dele, pelas ruas da cidade, porque ele precisa chegar no show da Dorothea Williams ainda naquela noite. E 22, que nunca viveu nada, tá descobrindo tudo pela primeira vez. O gosto da pizza, a sensação do vento batendo no rosto, o barulho da cidade, como é usar sapato, andar, respirar, tudo é novo. Ela começa a gostar da vida, mesmo sem entender direito o motivo. Enquanto isso, o Joe, preso naquele corpo peludo e miador, vai ficando desesperado. Ele tá com medo de perder a chance de tocar com a banda. E mais ainda, ele começa a ver que a 22 tá curtindo mais a vida dele do que ele mesmo. Tipo, como assim? Eles vão juntos até a barbearia onde o Joe costuma cortar o cabelo e lá acontece uma coisa legal. 22, ainda no corpo do Joe, tem uma conversa verdadeira com o barbeiro e descobre que todo mundo tem sonhos, mudanças e dificuldades. Ela começa a entender que a vida não é só sobre ter um propósito gigante, é sobre se conectar com as pessoas também. Mas claro, as coisas não ficam tranquilas por muito tempo. Os responsáveis pelo mundo das almas percebem que tem algo muito errado acontecendo e mandam um contador chamado Terry atrás deles. Terry é tipo um caçador de alma fujona, e ele não vai parar até arrumar a bagunça. A gente começa conhecendo o Joe Gardner, um cara apaixonado por música. Ele é professor de música numa escola, mas o grande sonho dele mesmo é ser um músico de jazz famoso, daqueles que tocam em clubes chiques e fazem solos incríveis no piano. Só que a vida dele é meio parada, sabe?
Ele tá preso numa rotina meio sem graça, dando aula para uns alunos que nem sempre estão muito animados. Aí, um dia tudo muda. Ele recebe a chance da vida dele. Uma apresentação com uma banda super respeitada, tocando com uma saxofonista famosa chamada Dorothea Williams. Joe fica nas nuvens, não acredita que finalmente vai viver o sonho. Ele tá tão empolgado andando pelas ruas de Nova York que nem presta atenção por onde tá indo. E pá, cai num buraco. Isso mesmo, do nada. Só que aí é que começa a parte mais maluca. O Joe acorda num lugar que não é mais a Terra. Ele vira tipo uma bolinha azul com chapéu, a alma dele, e percebe que morreu. E agora? Ele nem chegou a tocar na banda, mal conseguiu começar o sonho. Ele tá indo pra uma luz grandona, tipo o além-vida, mas foge porque não quer morrer de jeito nenhum. No meio dessa fuga, ele acaba parando num lugar chamado Seminário Você, onde novas alminhas estão se preparando para nascer na Terra. Lá, as almas ganham suas personalidades e precisam encontrar a faísca delas, algo que faz elas quererem viver. Joe se disfarça de mentor porque ele não devia estar ali e acaba sendo colocado para ajudar uma alma muito especial, a 22. Agora segura essa. A 22 é uma alma que tá lá há muito, muito tempo. Tipo, séculos. Ela nunca quis ir pra Terra porque acha tudo meio chato e nenhum mentor conseguiu convencer ela do contrário. Nem Einstein, nem Gandhi, nem ninguém. Mas com Joe, a história é diferente. Os dois fazem uma dupla bem engraçada. Joe só quer voltar pro corpo dele e viver o sonho. A 22 só quer entender se vale a pena viver. Eles entram em várias confusões e até conseguem ir pra Terra de novo. Mas tem um detalhe. Na hora de voltar, rola um errinho. E quem entra no corpo do Joe é a 22. E o Joe acaba preso no corpo de um gato. Imagina só o caos. Enquanto a 22 vive pela primeira vez e experimenta coisas simples, comer pizza, sentir o vento, andar na rua, ela começa a achar a Terra meio legal. Já o Joe, no corpo do gato, tá desesperado tentando arrumar tudo. Mas aí vem a virada. No meio dessa aventura, o Joe percebe que talvez ele estivesse entendendo tudo errado. A vida não é só sobre alcançar um grande objetivo. Não é só ser alguém no palco ou conquistar fama. A vida tá nos pequenos momentos, numa fatia de pizza, numa conversa, num pôr do sol. E a 22, ela começa a sentir vontade de viver. Ela encontra a tal faísca que faltava. A história começa apresentando o Joe Gardner, um cara que ama jazz de verdade. Tipo, ama mesmo. Ele vive e respira música. Toca piano como ninguém e sonha desde sempre em ser um grande músico, daqueles que tocam em clubes chiques, fazem solos de arrepiar e são reconhecidos pelo talento. Só que por enquanto, o Joe tá longe disso. Na real, ele é professor de música numa escola, dando aula para uma galera que nem sempre se importa muito com as notas ou com o ritmo. Um dia, no meio de mais uma aula meio sem graça, o diretor da escola dá a notícia. Joe foi contratado como professor fixo. Ele deveria ficar feliz, né? Emprego estável, salário certo. Mas não. Joe fica com aquela cara de é isso que vai ser minha vida agora? Porque o sonho dele não era esse. Ele queria mais. Queria viver da música, do jeito que sempre imaginou. Logo depois, acontece algo que muda tudo. Um ex-aluno dele, o Curley, liga dizendo que a banda da Dorothea Williams, uma saxofonista famosa, tá precisando de um pianista para tocar com eles naquela noite. Joe nem pensa duas vezes, corre para a audição. Ele tá nervoso, mas quando senta no piano, pronto. É como se o mundo parasse. Ele entra num transe musical, toca com a alma mesmo e impressiona todo mundo. A Dorothea até faz uma carinha de ok, esse cara manda bem. Quando a audição acaba, ela diz: você toca hoje à noite, chegue às 7. E aí, o Joe quase desmaia de emoção. Sério, ele sai de lá flutuando. Tá animado, empolgado, cheio de esperança. Tipo, finalmente a vida dele vai começar de verdade. E é aí que vem a parte mais doida. Enquanto anda pelas ruas de Nova York, super distraído e sonhando acordado, ele cai num buraco no meio da calçada. Sim, do nada. A tela fica preta, e quando a gente vê o Joe de novo, ele virou uma alminha azul. Isso mesmo, uma alma, tipo uma bolinha azul com o chapéuzinho dele. Ele não entende nada. Tá num lugar estranho, todo escuro, com uma passarela brilhante que leva para uma luz gigante lá no fim.
As outras alminhas estão indo tranquilas para lá, como se fosse o destino certo. Esse lugar se chama a Grande Antes, ou o Além-Vida. Depende de como você quiser chamar. Mas o Joe entra em pânico. Como assim eu morri? Ele começa a gritar, a correr, a tentar voltar. Porque, né? Ele estava prestes a realizar o sonho da vida dele. Ele finalmente ia tocar no palco com músicos de verdade. Não podia acabar assim, desse jeito. Ele não aceita. Então, ao invés de ir para a luz, ele foge com tudo, se joga para fora da fila e cai de novo. Só que agora num lugar ainda mais diferente. O Seminário Você, onde as almas novas são preparadas antes de nascerem na Terra. Esse lugar é todo claro, fofinho, cheio de alminhas novinhas flutuando por aí, aprendendo a ser gente, ganhando personalidades e se preparando para ganhar um passe para nascer. Joe olha em volta, meio sem entender nada, e decide: é aqui que eu vou dar um jeito de voltar para o meu corpo. Ele se esconde, se disfarça e acaba sendo confundido com um mentor, que são almas experientes que ajudam essas alminhas novinhas a encontrar a sua faísca, que é o que faz elas terem vontade de viver. E aí, quando parece que não pode ficar mais estranho, ele é designado para treinar a 22, uma alma que ninguém consegue convencer a ir para a Terra. Ninguém mesmo. Ela já foi mentorada por um monte de gente famosa, tipo Einstein, Madre Teresa e até Abraham Lincoln, e nunca quis saber de nascer. Mas agora, por algum motivo maluco, ela tá nas mãos do Joe. E pronto, é aí que tudo começa a ficar cada vez mais maluco. Joe quer desesperadamente voltar para a Terra. 22 não quer saber de viver. E os dois estão presos juntos nessa missão impossível, cada um com um objetivo completamente diferente. Depois que o Joe é confundido com um mentor lá no Seminário Você, ele é jogado numa missão que ele nem queria, ajudar a alma 22 a encontrar a tal da faísca dela. A faísca é tipo aquele brilho, aquele motivo que faz a alma querer nascer e viver na Terra. Sem isso, a alma não recebe o passe para descer. Só que tem um detalhe importantíssimo. A 22 não quer viver de jeito nenhum. Ela está há milênios naquele lugar, enrolando, evitando a Terra, e já teve mentores super famosos tentando ajudar. Mas ela sempre dá um jeito de não se interessar por nada. Ela é divertida, irônica, meio debochada e acha que viver é uma grande perda de tempo. Joe, por outro lado, só quer voltar para o próprio corpo. Então ele pensa: se eu ajudar a 22 a achar a faísca, ela ganha o passe. E aí eu roubo esse passe para mim e volto para minha vida. Planinho esperto, né? Pelo menos é o que ele acha. Eles começam a fazer umas experiências para tentar achar essa faísca da 22. Ela testa um monte de coisas: pintura, ciência, culinária, meditação, mas nadinha anima ela. Só que no meio dessa bagunça, eles acabam entrando numa área proibida, onde vivem as almas perdidas, aquelas que ficaram tão presas em uma coisa, tipo obsessão ou tristeza, que esqueceram de viver de verdade. Essas almas parecem monstros grandes e tristes, vagando sem rumo. Lá, eles conhecem um cara chamado Moonwind, que é tipo um hippie espiritual. Ele vive viajando entre o mundo real e esse mundo das almas enquanto gira uma placa no meio da rua. Sério, Moonwind ajuda pessoas a se reconectarem com a vida. E Joe vê aí uma oportunidade. Ele explica tudo rapidinho e Moonwind diz: dá pra voltar pro seu corpo sim, mas tem que ser agora. Eles fazem um ritual rapidão e puf, Joe e 22 caem de volta na Terra, mas dá tudo errado. Quando eles acordam, adivinha? 22 está no corpo do Joe. E o Joe, tadinho, ele tá preso no corpo de um gato. Pronto. Agora sim a confusão tá formada. Joe, gato, tenta guiar 22, no corpo dele, pelas ruas da cidade, porque ele precisa chegar no show da Dorothea Williams ainda naquela noite. E 22, que nunca viveu nada, tá descobrindo tudo pela primeira vez. O gosto da pizza, a sensação do vento batendo no rosto, o barulho da cidade, como é usar sapato, andar, respirar, tudo é novo. Ela começa a gostar da vida, mesmo sem entender direito o motivo. Enquanto isso, o Joe, preso naquele corpo peludo e miador, vai ficando desesperado. Ele tá com medo de perder a chance de tocar com a banda. E mais ainda, ele começa a ver que a 22 tá curtindo mais a vida dele do que ele mesmo. Tipo, como assim?
Eles vão juntos até a barbearia onde o Joe costuma cortar o cabelo e lá acontece uma coisa legal. 22, ainda no corpo do Joe, tem uma conversa verdadeira com o barbeiro e descobre que todo mundo tem sonhos, mudanças e dificuldades. Ela começa a entender que a vida não é só sobre ter um propósito gigante, é sobre se conectar com as pessoas também. Mas claro, as coisas não ficam tranquilas por muito tempo. Os responsáveis pelo mundo das almas percebem que tem algo muito errado acontecendo e mandam um contador chamado Terry atrás deles. Terry é tipo um caçador de alma fujona, e ele não vai parar até arrumar a bagunça. A gente começa conhecendo o Joe Gardner, um cara apaixonado por música. Ele é professor de música numa escola, mas o grande sonho dele mesmo é ser um músico de jazz famoso, daqueles que tocam em clubes chiques e fazem solos incríveis no piano. Só que a vida dele é meio parada, sabe? Ele tá preso numa rotina meio sem graça, dando aula para uns alunos que nem sempre estão muito animados. Aí, um dia tudo muda. Ele recebe a chance da vida dele, uma apresentação com uma banda super respeitada, tocando com uma saxofonista famosa chamada Dorothea Williams. Joe fica nas nuvens, não acredita que finalmente vai viver o sonho. Ele tá tão empolgado andando pelas ruas de Nova York que nem presta atenção por onde tá indo. E pá, cai num buraco. Isso mesmo, do nada. Só que aí é que começa a parte mais maluca. O Joe acorda num lugar que não é mais a Terra. Ele vira tipo uma bolinha azul com chapéu, a alma dele, e percebe que morreu. E agora? Ele nem chegou a tocar na banda, mal conseguiu começar o sonho. Ele tá indo pra uma luz grandona, tipo o além-vida, mas foge porque não quer morrer de jeito nenhum. No meio dessa fuga, ele acaba parando num lugar chamado Seminário Você, onde novas alminhas estão se preparando para nascer na Terra. Lá, as almas ganham suas personalidades e precisam encontrar a faísca delas, algo que faz elas quererem viver. Joe se disfarça de mentor porque ele não devia estar ali e acaba sendo colocado para ajudar uma alma muito especial, a 22. Agora segura essa. A 22 é uma alma que tá lá há muito, muito tempo. Tipo, séculos. Ela nunca quis ir pra Terra porque acha tudo meio chato, e nenhum mentor conseguiu convencer ela do contrário. Nem Einstein, nem Gandhi, nem ninguém. Mas com Joe, a história é diferente. Os dois fazem uma dupla bem engraçada. Joe só quer voltar pro corpo dele e viver o sonho. A 22 só quer entender se vale a pena viver. Eles entram em várias confusões e até conseguem ir pra Terra de novo. Mas tem um detalhe. Na hora de voltar, rola um errinho. E quem entra no corpo do Joe é a 22. E o Joe acaba preso no corpo de um gato. Imagina só o caos. Enquanto a 22 vive pela primeira vez e experimenta coisas simples, comer pizza, sentir o vento, andar na rua, ela começa a achar a Terra meio legal. Já o Joe, no corpo do gato, tá desesperado tentando arrumar tudo. Mas aí vem a virada. No meio dessa aventura, o Joe percebe que talvez ele estivesse entendendo tudo errado. A vida não é só sobre alcançar um grande objetivo. Não é só ser alguém no palco ou conquistar fama. A vida tá nos pequenos momentos, numa fatia de pizza, numa conversa, num pôr do sol. E a 22, ela começa a sentir vontade de viver. Ela encontra a tal faísca que faltava. A história começa apresentando o Joe Gardner, um cara que ama jazz de verdade. Tipo, ama mesmo. Ele vive e respira música. Toca piano como ninguém e sonha desde sempre em ser um grande músico, daqueles que tocam em clubes chiques, fazem solos de arrepiar e são reconhecidos pelo talento. Só que por enquanto, o Joe tá longe disso. Na real, ele é professor de música numa escola, dando aula para uma galera que nem sempre se importa muito com as notas ou com o ritmo. Um dia, no meio de mais uma aula meio sem graça, o diretor da escola dá a notícia. Joe foi contratado como professor fixo. Ele deveria ficar feliz, né? Emprego estável, salário certo. Mas não. Joe fica com aquela cara de "é isso que vai ser minha vida agora?" Porque o sonho dele não era esse. Ele queria mais. Queria viver da música, do jeito que sempre imaginou. Logo depois, acontece algo que muda tudo. Um ex-aluno dele, o Curley, liga dizendo que a banda da Dorothea Williams, uma saxofonista famosa, tá precisando de um pianista para tocar com eles naquela noite. Joe nem pensa duas vezes, corre para a audição. Ele tá nervoso, mas quando senta no piano, pronto.
É como se o mundo parasse. Ele entra num transe musical, toca com a alma mesmo e impressiona todo mundo. A Dorothea até faz uma carinha de ok, esse cara manda bem. Quando a audição acaba, ela diz: você toca hoje à noite, chegue às 7. E aí, o Joe quase desmaia de emoção. Sério, ele sai de lá flutuando. Tá animado, empolgado, cheio de esperança. Tipo, finalmente a vida dele vai começar de verdade. E é aí que vem a parte mais doida. Enquanto anda pelas ruas de Nova York, super distraído e sonhando acordado, ele cai num buraco no meio da calçada. Sim, do nada. A tela fica preta, e quando a gente vê o Joe de novo, ele virou uma alminha azul. Isso mesmo, uma alma, tipo uma bolinha azul com o chapeuzinho dele. Ele não entende nada. Tá num lugar estranho, todo escuro, com uma passarela brilhante que leva para uma luz gigante lá no fim. As outras alminhas estão indo tranquilas para lá, como se fosse o destino certo. Esse lugar se chama A Grande Antes, ou o Além-Vida. Depende de como você quiser chamar. Mas o Joe entra em pânico. Como assim eu morri? Ele começa a gritar, a correr, a tentar voltar. Porque, né? Ele estava prestes a realizar o sonho da vida dele. Ele finalmente ia tocar no palco com músicos de verdade. Não podia acabar assim, desse jeito. Ele não aceita. Então, ao invés de ir para a luz, ele foge com tudo, se joga para fora da fila e cai de novo. Só que agora num lugar ainda mais diferente. O Seminário Você, onde as almas novas são preparadas antes de nascerem na Terra. Esse lugar é todo claro, fofinho, cheio de alminhas novinhas flutuando por aí, aprendendo a ser gente, ganhando personalidades e se preparando para ganhar um passe para nascer. Joe olha em volta, meio sem entender nada, e decide: é aqui que eu vou dar um jeito de voltar para o meu corpo. Ele se esconde, se disfarça e acaba sendo confundido com um mentor, que são almas experientes que ajudam essas alminhas novinhas a encontrar a sua faísca, que é o que faz elas terem vontade de viver. E aí, quando parece que não pode ficar mais estranho, ele é designado para treinar a 22, uma alma que ninguém consegue convencer a ir para a Terra. Ninguém mesmo. Ela já foi mentorada por um monte de gente famosa, tipo Einstein, Madre Teresa e até Abraham Lincoln, e nunca quis saber de nascer. Mas agora, por algum motivo maluco, ela tá nas mãos do Joe. E pronto, é aí que tudo começa a ficar cada vez mais maluco. Joe quer desesperadamente voltar para a Terra. 22 não quer saber de viver. E os dois estão presos juntos nessa missão impossível, cada um com um objetivo completamente diferente. Depois que o Joe é confundido com um mentor lá no Seminário Você, ele é jogado numa missão que ele nem queria: ajudar a alma 22 a encontrar a tal da faísca dela. A faísca é tipo aquele brilho, aquele motivo que faz a alma querer nascer e viver na Terra. Sem isso, a alma não recebe o passe para descer. Só que tem um detalhe importantíssimo: a 22 não quer viver de jeito nenhum. Ela está há milênios naquele lugar, enrolando, evitando a Terra, e já teve mentores super famosos tentando ajudar. Mas ela sempre dá um jeito de não se interessar por nada. Ela é divertida, irônica, meio debochada e acha que viver é uma grande perda de tempo. Joe, por outro lado, só quer voltar para o próprio corpo. Então ele pensa: se eu ajudar a 22 a achar a faísca, ela ganha o passe. E aí eu roubo esse passe para mim e volto para minha vida. Planinho esperto, né? Pelo menos é o que ele acha. Eles começam a fazer umas experiências para tentar achar essa faísca da 22. Ela testa um monte de coisas: pintura, ciência, culinária, meditação, mas nadinha anima ela. Só que no meio dessa bagunça, eles acabam entrando numa área proibida, onde vivem as almas perdidas, aquelas que ficaram tão presas em uma coisa, tipo obsessão ou tristeza, que esqueceram de viver de verdade. Essas almas parecem monstros grandes e tristes, vagando sem rumo. Lá, eles conhecem um cara chamado Moonwind, que é tipo um hippie espiritual. Ele vive viajando entre o mundo real e esse mundo das almas enquanto gira uma placa no meio da rua. Sério, Moonwind ajuda pessoas a se reconectarem com a vida. E Joe vê aí uma oportunidade. Ele explica tudo rapidinho e Moonwind diz: dá pra voltar pro seu corpo sim, mas tem que ser agora. Eles fazem um ritual rapidão e puf, Joe e 22 caem de volta na Terra. Mas dá tudo errado. Quando eles acordam, adivinha?
22 está no corpo do Joe. E o Joe, tadinho, ele tá preso no corpo de um gato. Pronto. Agora sim a confusão tá formada. Joe, gato, tenta guiar 22, no corpo dele, pelas ruas da cidade, porque ele precisa chegar no show da Dorothea Williams ainda naquela noite. E 22, que nunca viveu nada, tá descobrindo tudo pela primeira vez. O gosto da pizza, a sensação do vento batendo no rosto, o barulho da cidade, como é usar sapato, andar, respirar, tudo é novo. Ela começa a gostar da vida, mesmo sem entender direito o motivo. Enquanto isso, o Joe, preso naquele corpo peludo e miador, vai ficando desesperado. Ele tá com medo de perder a chance de tocar com a banda. E mais ainda, ele começa a ver que a 22 tá curtindo mais a vida dele do que ele mesmo. Tipo, como assim? Eles vão juntos até a barbearia onde o Joe costuma cortar o cabelo e lá acontece uma coisa legal. 22, ainda no corpo do Joe, tem uma conversa verdadeira com o barbeiro e descobre que todo mundo tem sonhos, mudanças e dificuldades. Ela começa a entender que a vida não é só sobre ter um propósito gigante, é sobre se conectar com as pessoas também. Mas claro, as coisas não ficam tranquilas por muito tempo. Os responsáveis pelo mundo das almas percebem que tem algo muito errado acontecendo e mandam um contador chamado Terry atrás deles. Terry é tipo um caçador de alma fujona, e ele não vai parar até arrumar a bagunça. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.